Vamos juntas. Oferecimento Slim Med, Clínica Médica e Estética. Ousada. E Deusa Lipo Slim. Olá, que coisa boa, está começando Vamos Juntas, bom demais estar aqui com as minhas amigas, Neuza Berger, Karine Zanon e com você de casa, é claro, né? E nós temos uma ótima notícia, o nosso programa agora também é transmitido em podcast, isso mesmo. Mas Sandra, o que é podcast? Podcast é liberdade, gente. É como se fosse um programa de rádio gravado que o ouvinte pode escutar quando e onde quiser. Para ouvir, basta sintonizar uma plataforma da internet. O nosso está no Spotify e em muitas outras plataformas também. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. O nosso Instagram, você já sabe, né? Programa Vamos Juntas. Bom, o nosso assunto de hoje é medo de falar em público. Você tem? Sim? Que ótimo, você é normal. O medo de falar em público, de acordo com uma pesquisa do jornal britânico, é maior do que o medo da morte. Vocês sabiam disso? Sabiam disso, meninas? Esse dado não, amiga. Novidade pra mim. Novidade? Surpreendente, né? Porque todo mundo tem medo de Todo morrer. mundo tem medo de morrer, mas mais gente tem medo de falar em público. Eu fiquei surpresa com essa comparação, esse comparativo, né? Porque o medo da morte é uma coisa que a gente entende. É mais comum, né? Que todo mundo tem gente medo, achar. apesar de ser uma realidade que, enfim, não tem como fugir, mas todo mundo acha que não tem como é que vai ser e tal. Pois Agora, tá. falar em público, causar esse pânico, pra mim é uma surpresa esse dado. É uma surpresa o dado, mas a gente entende, por exemplo, eu entendo na pele que esse medo existe e é muito grande. Você porque já eu já teve vivi. medo, Sandra? Sério? Pouco não. Eu sou Sério? tímida, gente. Eu sou muito tímida. Eu venci minha timidez. Eu disfarço acho que tem, bem. tem um elemento. Vai amadurecendo a timidez. Eu vai acho que ficando tem pra esse elemento também. As pessoas mais tímidas, em geral, têm mais dificuldade ou medo de falar em público, de se expor, né? E é uma realidade, mas é uma coisa que pode enfrentar, né, Karine? Que eu tô sabendo Então, que você... Você já teve medo de falar em público, Karine? Gente, Porque eu já você tive, você acredita? você nunca fala fui- muito, dá treinamento, palestras. Não, hoje pra mim isso é muito tranquilo. Porque é uma ferramenta sua hoje, né? Hoje pra mim isso é tranquilo, mas pensa que na faculdade, gente, quando eu fiz faculdade de comunicação, então dependendo lá da matéria, a gente tinha que gravar enfim, apresentar alguma coisa, enfim. Na hora que eu chegava na frente da câmera, não conseguia falar nada. Eu travava, eu ficava vermelha, eu gaguejava. Era um apresentar terror. trabalho lá na frente. Eu passava mal dias antes. Eu, no dia de ir para a faculdade, eu pensava assim, eu não vou chegar. Ai, que dó. Vai acontecer alguma coisa, vou porque morrer. não vai Que dar. dó. Era de passar mal. Oh, meu E como é que Deus. pode a pessoa aqui querendo ser jornalista de TV, né? Gente. Mas fazer o quê? Tinha. Eu nunca tive essa dificuldade. Então, assim, eu demorei um tempo para perceber que o medo de falar em público era uma realidade de muitas pessoas. Porque desde pequena, assim, eu acho que é meio meu mesmo, assim. Eu nunca tive dificuldade. Pelo contrário, vambora, tem que fazer. Parece, amiga, que você é bem É uma coisa Dá pra assim, perceber, né, cara? tranquila, que né? não me paralisava. E quando a gente começa a ficar mais velha, e os trabalhos de escola, era meio que natural as pessoas me escolherem, né? Não, a Neuza fala, vamos fazer o trabalho, a Neuza apresenta. Isso. Vamos fazer o trabalho, a Neuza não sei o quê. E eu tomava aquilo para mim com muita naturalidade. Mas tem alguns momentos que o professor fala assim, todo mundo do grupo tem que falar. Nossa. E aí eu percebia que alguns colegas ficavam assim, passando mal, tipo, semana antes, e arrumavam, inclusive, doenças para o dia do trabalho. Deu dor de barriga, deu dor de cabeça. Hoje eu acho que até que dava mesmo, né? Na época eu achava que... Mas hoje eu entendo que é uma realidade. E eu já acho que é vi... uma autoproteção, Eu já vi né? relatos de pessoas que desistiram de profissões. Com porque certeza. precisava Sim. No dessa meu exposição. caso, a vontade de ser apresentadora era muito grande. E era desde pequena, porque eu ficava na frente do espelho, falando, tinha essa vontade. Então, eu tive que vencer a timidez mesmo. Mas as primeiras vezes
era de passar mal mesmo, de dar dor de barriga, de ir eu lembro de eu ir pro banheiro da TV e pensar assim, meu Deus, me ajuda, eu não vou conseguir. Eu vou chegar lá e vou falar para trilhões de pessoas. Gente, e mas se eu isso errar? é um se me der sofrimento, branco? E se? Só que e se, ia dando a hora do ao vivo. E tinha que ir. E vai. Só que Caraca. a gente tem um pouco de artista também, né? A gente acaba desenvolvendo isso. Quando ligava a câmera, ninguém percebia. A não ser quando eu ficava com isso aqui tudo vermelho. Por que estava tudo vermelha? Porque acho que quando era muito ficava vermelho. Mas foi um treino. Você vai melhorando. Cada dia você vai, né? Tem dia que você pensa que você não vai, que você vai desistir. O que eu tô fazendo? Pra que eu tô passando mal? E talvez alguns dias pra não que dê eu tô tão me certo, submetendo né, a isso? E alguém, Mas eu pensava, não, mas se eu não me submeter, eu não vou vencer, eu não vou chegar lá. Até que chega um ponto que falar pra câmera pra mim é prazer. Eu hoje não vivo sem ela. Nós duas somos velhas amigas. Sinto falta. Mas agora eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu não sinto mais, né, aquele pânico, aquela loucura, porque isso fazendo uma sala de aula, todo mundo assistindo, todo mundo te julgando, né? E por isso que eu acho que tem um pouco de autoproteção, assim, de passar vergonha, enfim. Mas há uns 2 ou 3 anos atrás eu fui dar uma palestra num lugar. E eu conhecia, assim, 2 pessoas do lugar. Não conhecia, não tinha noção do que estava me esperando lá. Eu senti uma coisa que eu tinha muito tempo que eu não sentia. O friozinho na barriga. Gente, aquilo deu um frio. Aí, assim, me deu um esfriamento interno. Aí, aquela sensação de que o chão some. E eu levantei minha cabeça, dei um sorriso. Falei, vou morrer agora. E entrei, assim... Assim, os primeiros 2 minutos, e eu já sabia, porque eu já sei isso hoje, que esses primeiros 2, 3 minutos é o momento, assim, de acalmar mesmo, que daqui a pouco você engrena. Nos primeiros 2 minutos, Sandra, eu não via as pessoas. Eu bati o olho lá no fundo, assim, e aquele monte de gente, e eu já comecei, enfim, gente, isso hoje tive uma sensação péssima. É um problema, né? Porque não é só, eu acho que a dinâmica da nossa rotina atual, ela exige que a gente consiga dominar essa habilidade com a da pandemia, exposição, o que né? aconteceu? As pessoas migraram de uma forma, né, gigantesca Em massa. para a internet. Então agora a questão não é a câmera de TV, agora a questão é essa câmera. Que quem não sabe falar para essa câmera vai ficar para trás, ou já está para trás, porque tá tudo acontecendo As aqui. reuniões acontecem aí, as Então aulas, você tem que os colocar cursos. a cara, então você tem que enfrentar o medo, e é por isso que a gente está trazendo esse assunto aqui para te ajudar. Como vocês viram, isso é um problema comum. Todas nós passamos, exceto Neuza, né? Porque Neuza é... Ela é dessa. Não, gente, já aconteceu Mas algumas não vem, não, situações. que a primeira vez que eu coloquei você para fazer um ao vivo, você tá lembrando Tô disso? lembrando, porque eu cheguei lá para... Tira de letra, gente. Eu cheguei lá na TV para ser... Eu era produtora do programa da Sandra. Ou seja, eu ficava lá bonitinha de chinelo, atrás das câmeras. Ela falou assim, preciso de você fazer ao vivo. Eu falei, Mas ela enfrentou, fez Mas eu direitinho, gente. É, claro, o Neuza- nervosismo faz parte, a gente vai com ele. Não, o nervosismo né? vai Neuza, com a gente ele. vai Tipo com assim, ele. Neuza tá pronta? Ela fala assim, nasci pronta. Nasci pronta. E sem maquiagem, que ela não precisa de E maquiagem. sem maquiagem que eu também, não preciso. In natura. Adoro. Bom demais. Bom, gente, só que esse papo não vai ficar só entre nós 3. Porque nós vamos trazer para você no próximo bloco uma especialista, fonoaudióloga, aquela pessoa que está acostumada a transformar outras pessoas, tornar as pessoas boas comunicadoras, né? Fazer com que elas desabrochem, porque tá tudo dentro da gente. O negócio é enfrentar com técnica, com gente que pode te apoiar, te ajudar, você chega lá. Então não perde não, fica aí que nós vamos dar uma paradinha, algo rapidinho para os comerciais, e nós já voltamos com ela, Tatiane Gastão. Vamos juntas. Oferecimento Toque Suave Lingerie. Você intimamente. Bela Biju e Clube Turismo Vila Velha. Vamos juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Acrílico.com e Valéria Aquino Lingerie.
Estamos de volta. Hoje o assunto é medo de falar em público. Já falamos aqui que esse é um dos maiores medos do ser humano. Então você não está sozinho. Mas não pode deixar esse medo te paralisar. E você pode sim se tornar um grande comunicador. Nós temos hoje uma convidada muito especial que se dedica a ajudar as pessoas a se comunicarem em público. Vem pra cá, Tatiane Gastão. Ai, que vontade de abraçar. Por favor, sente-se. Muito obrigada pelo convite. Seja Bem-vinda, bem-vinda, Tati. agradecemos. Estamos muito felizes com a sua presença aqui para falar desse assunto de interesse, pelo que a gente viu aí dos dados de todo mundo, né? E é algo fundamental. Tati, eu queria que você começasse falando pra gente sobre a sua experiência nessa área. Tá bom. Então, primeiro eu quero agradecer muito o convite, Sandra. A gente já teve a oportunidade de fazer umas lives. Umas lives maravilhosas. E digo isso e vou dizer de novo em público que realmente, assim, se hoje eu estou enfrentando cada vez mais as redes sociais, exatamente essa nova forma de se comunicar, eu devo a você. Que legal! Legal! Verdade, que me convidou para fazer uma live e a partir daí, realmente eu tomei coragem para começar nesse novo mundo. Eu acho que esse é um bom exemplo, Sandra. Muito Esse legal. É um bom exemplo. Arrepiei, ó. Esse é um bom exemplo porque, apesar de eu estar preparada e preparar as pessoas, e eu nunca tive medo de falar em público, pra vocês terem noção, eu fui oradora do colegial, quando eu terminei, que hoje em dia é ensino fundamental, né? Já Fundamental, nem sei, sou velha. depois em médio. Aí depois eu fui a oradora da faculdade, então assim, eu nunca tive dificuldade nenhuma para falar em público, mas é diferente. Isso aí. A gente está com, né, uma pandemia aí que fez todo mundo vir para um outro mundo de comunicação. Então acho que eu já sou um bom exemplo para a gente conversar sobre isso. Que legal. E sem dúvida nenhuma, hoje em dia, né, a gente, independente do que a gente está vivendo em relação a esse meio de comunicação, como a Sandra disse, é muito comum termos pessoas, tanto em âmbito profissional como pessoal, Sandra, que me procuram exatamente porque, olha, travo, acho a minha voz fina, tenho uma articulação que eu embolo na hora de falar, meu ritmo de fala é muito acelerado. Ou então, as questões podem ser técnicas, e se forem técnicas, eu digo assim, nossa, que maravilha, é mais fácil. Mas às Porque vezes... é treinar, né? Exato. É treino, né, Neuza. Tati? Se for técnico, É é só treino. ensinável, né? Isso. Agora, e quando é Quando emocional, é emocional? psicológico, e tem Ui. umas outras questões que Exatamente. envolvem, né? Exatamente. E que é muito comum. Ao mesmo tempo que é comum, hoje em dia é um desafio que... Antes, você podia falar assim, isso é uma escolha, eu não quero saber. Mas hoje em dia você não tem mais quase essa escolha. Então, é comum e hoje em dia tem que ser desafiado. Essa que é a ideia, né? E aí, realmente, vem esse lado emocional que precisa também ser trabalhado. Trabalhar o lado emocional não significa necessariamente ir num psicólogo. Não é isso. Você pode até precisar ir e, em muitos momentos, eu sou a primeira a indicar. Às vezes é necessário, porque eu não sou psicóloga. Então, tem questões que, às vezes, estão lá atrás e que cabe a um profissional especializado tratar. Mas... quando a gente pensa nesse medo, que é o mais comum, que é simplesmente o medo do novo, enfrentar um público é medo de um novo. São pessoas que você não conhece, você ali vai se expor. Você tem medo, talvez, do julgamento. É, e nem medo do percebe julgamento. isso. Por isso que eu Exato. chamo de Não é, autoproteção. amiga? Eu estava Exatamente. comentando, né, antes da gente voltar aqui, estava fazendo um processo de coach com uma pessoa, ele começou a me contar como que eram as questões na hora de falar em público e ao me contar, ele estava revivendo tudo aquilo e ele quase desmaiou na minha frente. Olha só. Porque ele começou a suar, ele foi ficando branco, era exatamente o que estava acontecendo quando alguém pedia para ele apresentar um relatório para 4, 5 pessoas. E sabe o que eu Pois percebo? Antes, né, no passado muito recente, a coisa do falar na frente de uma câmera ou falar em público estava um pouco limitado a quem queria fazer comunicação. Então a pessoa falava, eu não vou fazer, então não preciso me preocupar com isso. Isso aí. E hoje você não tem mais essa possibilidade, né? A gente foi jogada nesse meio e cada um que lute, É né? igual Assim? a Tati, que trabalha com profissionais que estão diante das câmeras. A vida inteira. Ela trabalha, né, preparando as pessoas, ajudando as pessoas Isso. a melhorarem a forma de se comunicar. Isso. Só que você nunca tinha precisado se expor. Não, eu estava sempre nos bastidores. E assim, na verdade, essa coisa de às vezes você procurar um profissional,
é para todo mundo, né? Até para quem já está na Sim. frente da câmera, porque o trabalho da Tati é fonoaudióloga, coach de comunicação. Isso. Tem como mudar a forma de falar, a entonação, sim. se tornar uma pessoa que imponha mais respeito diante Sim. das Mais câmeras, né? É isso aí. E na verdade, quando você fala, Tati, você estava nos bastidores, é exatamente isso. Eu estava muito acostumada a ficar nos bastidores. Não que eu não desse palestras, não que eu não desse treinamentos, mas para as pessoas presencialmente, não precisando de uma câmera. E realmente isso faz diferença. Tem muitas pessoas que me procuram, que são pessoas, nós temos todos os públicos. Tem as pessoas que procuram por uma questão pessoal, porque elas querem melhorar, não necessariamente por uma questão profissional, mas porque isso incomoda e elas querem melhorar a maneira de se comunicar. Ou por uma questão técnica ou não, elas querem melhorar. Mas o que a gente tem na maioria das vezes? São profissionais e que muitas vezes falam bem, se apresentam, professores. Quer dizer, professor. Como é que o professor precisa disso? Precisa. Porque uma coisa é você falar para os seus alunos. Uma coisa é você falar para um outro público desconhecido. Muda tudo. O que é mais desesperador? As pessoas que chegam até você, é falar em público ou é falar para a câmera? Porque no meu ver, assim, em alguns momentos, acho que porque o maior gigante que eu tive que superar era o da câmera, Sim. né, por conta da faculdade. Mas também tive experiência de falar em público e o que pode ser aí mais desesperador? Olha, eu não tenho nenhuma pesquisa para te falar, porque eu acho que isso daí vai dar até uma pesquisa de doutorado até. A resposta realmente eu não tenho para te dar, mas a percepção que eu tenho é que ambos são difíceis, em realidades diferentes. Uhum. É difícil falar em público e é difícil falar para as câmeras. E aí, em qualquer dessas instâncias, o importante é que você treine. Essa que é a Nesse ideia. caso, eu tenho uma experiência própria. Eu desenvolvi falar para a câmera a vida inteira. Então, para mim, falar para a câmera, tranquilo. A primeira vez que eu fui contar minha história do livro em público, acho que Neuza acompanhou isso, foi como se eu estivesse começando tudo de novo. Porque eu achava que eu não iria conseguir, eu fiquei super tensa, eu fiquei com a boca seca, eu pensei que fosse desmaiar lá na frente. Ô, gente. Eu tive que desenvolver de novo, porque a questão é o novo. Isso. Para é mim, aí. isso aqui não era mais novo, eu já estava dominando. Sim. Agora, me expor, porque aqui a gente não está vendo a plateia. É diferente, eu estava acostumada com isso no estúdio. A interagir. Fora que a Tá aqui plateia, apresentando, ela tem uma interação, mesmo Isso. que ela não esteja ativa, mas você percebe o olhar, você percebe a reação. Sim. E aquilo que eu acho É que cria uma grande totalmente expectativa. diferente. Você entrar num palco e ver aquele monte de gente, para mim era um bicho de 7 cabeças. Então, a questão é essa, é o medo do novo. É isso Bom, aí. Tati, hoje a gente fez essa apresentação, né? Só que não vai dar tempo da gente entrar nas questões que todo mundo quer saber. Tá né? bom. O medo de falar em público tem como você vencer, mas a gente vai conversar sobre isso no programa de amanhã. Então eu te convido a estar com a gente amanhã, 1h30, aqui na Record News, porque a gente já vai começar esse papo com a Tati, passando essas informações, essas dicas para você que quer perder o medo, que quer enfrentar a câmera, que quer enfrentar o público, tá bom? Então a gente se vê amanhã, ó. Beijo e vamos juntas! Vamos juntas. Oferecimento: Leão Marinho Educação Infantil e Grupo WK.